Missão Impossível Acerto Final deveria ser um retorno triunfal para a franquia, um thriller de ação brilhantemente escrito e dirigido, com uma narrativa épica e uma despedida gloriosa para Ethan Hunt, um dos heróis de ação mais queridos da história de Hollywood. Era isso que eu esperava. A verdade desagradável é que Acerto Final é um filme bagunçado, uma história inchada e fragmentada que tenta fazer malabarismo com um monte de artifícios de enredo. O ritmo é arrastado por longas e tendiosas explicações que parecem não acabar nunca, e na maioria das vezes só repetem coisas que a gente já sabe. Além disso, tem algumas das escolhas de edição mais confusas e sem sentido de toda a franquia. Estamos em uma Hollywood pós-estrela de cinema, alguns diriam até pós-Hollywood. Acabaram os dias em que atores como Jack Nicholson, Clint Eastwood e Sylvester Stallone lotavam salas de cinema só pelo nome, com carisma absurdo. Agora nos resta apenas um, Tom Cruise, a última estrela de cinema. Ele é um ícone que vai além do dever, fazendo suas próprias acrobacias e salvando Hollywood em momentos de crise, como quando liderou esforços para retomar produções durante a pandemia, garantindo que equipes fossem pagas e cinemas voltassem a funcionar. Ele também faz algo que poucos fazem, gestos simples como apertar mãos e agradecer por assistirem a seus filmes. A história começa alguns meses depois dos eventos de acerto de contas. A inteligência artificial conhecida como a Entidade está causando caos pelo mundo, espalhando desinformação, alimentando conflitos e agitando revoltas civis através de deepfakes e manipulações nas redes sociais. Algo que, 2 anos depois do filme anterior, parece assustadoramente relevante. Pior ainda, ela está tentando invadir os sistemas de defesa das grandes potências mundiais para controlar arsenais nucleares e iniciar a Terceira Guerra Mundial. E o motivo de fazer isso? Sei lá, parece que ela só quer explodir o mundo mesmo. A única chance de parar isso está com Ethan Hunt, que conseguiu a chave de um dispositivo importante trancado dentro de um submarino nuclear afundado. O problema é que Gabriel, o vilão genérico que parece saído de uma novela mexicana, também quer esse dispositivo para controlar a entidade. Enquanto isso, a própria entidade busca acesso a outro dispositivo onde pode se trancar e sobreviver ao apocalipse nuclear que está por vir. E Luther trabalha em um vírus para infectar a entidade, para impedir que ela lance os mísseis, mas precisa do dispositivo do submarino para isso funcionar. Então o plano é o seguinte: Ethan tem que encontrar o submarino, recuperar o dispositivo afundado, combiná-lo com o vírus do Luther para envenenar a entidade e atraí-la para outro dispositivo onde podem prendê-la. Mas isso só funciona se desconectarem tudo no exato milissegundo em que ela entrar. Tá percebendo um padrão aqui? Parabéns, porque não é exagero dizer que esse roteiro é feito de uns 80% de artifícios de enredo forçados. Chave mágicas, vírus de computador, objetos conectados que aparecem do nada sempre que precisam. É uma série de cenários seguidos por explicações despejadas rapidamente, como se o filme fosse escrito por uma IA. E isso sem contar com os retcons dos filmes anteriores, como o Pé de Coelho de Missão Impossível 3 sendo reinterpretado de forma que ninguém acredita. Tem tanta besteira complicada acontecendo que depois de um tempo fica difícil até de acompanhar. E o pior é que os roteiristas parecem ter percebido isso, porque a cada 10 minutos os personagens se reúnem para mais uma longa explicação sobre o que está acontecendo e o que cada um tem que fazer. É desajeitado, irritante, mata o ritmo e é um dos motivos pelos quais esse filme tem quase 3 horas de duração. A própria entidade é uma ideia fraquíssima para um vilão. Suas motivações e plano final são mal definidos. Tem só uma cena em que ela se comunica diretamente com Ethan, mas depois vira uma vaga ameaça no fundo, supostamente super inteligente, mas que todo mundo consegue prever. Não consigo tirar da cabeça que originalmente ela teria mais presença, mas reescrever o roteiro após o desempenho de acerto de contas. Em vez disso, Gabriel vira o principal antagonista. E bom, não tem muito o que dizer sobre o cara. Ele é um vilão genérico, daqueles que giram o bigode e querem dominar o mundo. O tipo de personagem que a gente já viu 1 milhão de vezes. A edição também é completamente confusa. Os primeiros 15 minutos são uma bagunça não cronológica de explicações e várias missões de infiltração acontecendo ao mesmo tempo, como se tentassem acelerar um segmento muito mais longo jogando tudo junto. É estranho, irritante e te faz questionar quando a história de verdade vai começar. Tem um grande elenco de personagens no time de Ethan agora, mas o roteiro não parece saber o que fazer com a maioria deles. Benji fica de escanteio boa parte do filme e Perry está só ali, presente. E a morte de Luther, embora emocionalmente impactante para alguns, é uma das poucas coisas que tentam criar um peso emocional, mas não sustenta o filme inteiro. As cenas de ação e acrobacias ainda são impressionantes e claramente jogaram tudo o que tinham nisso. Tem uma sequência criativa dentro do submarino enquanto ele rola no fundo do mar, sem diálogo, só tensão e claustrofobia, que é um dos pontos altos do filme.
A luta final a bordo de um biplano é visualmente épica, com momentos de gravidade zero que te deixam de boca aberta, mesmo que não faça muito sentido na história. Tom Cruise, aos 62 anos, está se saindo incrivelmente bem, correndo como se ainda fosse 2002, fazendo o impossível. Ele sabe que ainda tem um físico e não hesita em mostrá-lo, estando sem camisa em metade do filme. Mas sei lá, parece quase fora de lugar agora. Talvez fosse hora de reconhecer que ele está ficando mais velho e desacelerar um pouco. No entanto, mesmo com acrobacias insanas que viralizam nas redes sociais, o filme cai vítima do próprio monstro que tenta derrotar. A franquia parece perseguir o meme do Tom Cruise correndo, acima de tudo, em detrimento do roteiro, personagens e história. Talvez o maior problema para mim seja que não tem um senso real de encerramento ou finalidade nesse filme, apesar do nome. Foi divulgado como o último da franquia, mas não tem um final definitivo. É tratado como só mais uma aventura, negócio de sempre, e não tem nada que sugira que não vão lançar outro filme daqui a alguns anos. Também não ajuda que o filme custou 400 milhões de dólares para fazer. Vai ser uma missão impossível recuperar esse dinheiro. A nostalgia tá em alta e Missão Impossível joga essa isca com referências e retcons forçados, mas na melhor das hipóteses é só isso, isca. E olha, deveria ser ilegal um blockbuster de ação pura pipoca ter quase 3 horas de duração. Se você quer apoiar o Tom Cruise ou só ver acrobacias malucas, veja no cinema, nem que seja pela cena do biplano. Caso contrário, faça uma pipoca e espere o streaming. E mesmo criticando o filme, eu tiro o chapéu pro Cruise por ser um exemplo do que Hollywood deveria ser, mostrando gratidão ao público. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.